O meu nome é Adriana Campanaro e você está no Play com ela. Hoje teremos a história dessa mulher incrível. Ela já esteve no meu episódio aqui, episódio 5, que ela conta da superação, fé e milagres também na vida dela. Hoje vamos falar sobre relacionamentos amorosos, conjugais e familiares. E agora eu quero gostaria de agradecer aos meus patrocinadores que me apoiam e estão comigo nessa jornada. Cicobi, Crédito Mogiana, está há 32 anos no mercado. É uma cooperativa de créditos, tem um portfólio de produtos financeiros completo para pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtor rural. Créditos Consórcio, cartão de crédito, investimentos e seguros. Ana Soares Corretora. Dueto, superindústria e comércio de cosméticos, direcionado ao profissional cabeleireiro. Anne Caroline, manicure e pedicure. Espaço de beleza Joana Dark e maquiagem Jéssica Ritucci. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Casa Burger, hamburgueria artesanal. Alfa, serviços e segurança em geral. Está há 9 anos no mercado. São especializados em segurança de comércios, obras, condomínios, máquinas pesadas, fazendas e, neste mês de novembro e dezembro, condições especiais para a segurança do seu comércio. Doutora Thalita Berdu Malheiro Rufino, advogada criminalista. Pesque Pague Santa Clara. Atlântica Academia, natação, hidroginástica e musculação. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Atenção para as matrículas abertas para 2025. Boa Forma Suplementos, Cantina DK. Doutora Tatseli Cardoso, advogada especialista em divórcio, inventário e aposentadoria. Roberto Alvarenga, terapias biofísicas. Dr. Juliano Mahadeva, psicanalista e naturopata. Rafael Fázio, nutricionista clínico e esportivo. E agora vamos parar de suspense, né? Vamos falar desse assunto que todos nós precisamos, né? Estou aqui com a Beth Comparini, muito prazer novamente, Beth, de estar aqui comigo. Prazer é todo meu, querida, obrigada. Nesse assunto tão importante, né? De verdade. Relacionamentos. É verdade, um grande desafio nos tempos de hoje, né, Adriana? Então, é muito bom a gente poder falar um pouquinho e, quem sabe, ajudar quem está nos vendo nesse momento a pensar, refletir um pouquinho também, né? Isso. E conseguir fazer diferente. Você é formada em psicologia? Sim, sou formada em psicologia, especialista em terapia de casal e terapia familiar pela Sistêmica, né? Já atuo já há alguns anos e é a grande paixão da minha vida, né? Embora como psicóloga também trabalho individualmente, mas o que eu gosto mesmo é trabalhar o casal, terapia de casal e terapia familiar. Analisando, né, como você por fora, né, tendo essa análise num comportamento de uma família, como que acontece esse genograma mesmo que nós tocamos no assunto para as pessoas estarem entendendo aonde tudo pode começar, né? Então, Adriana, dentro da minha experiência no consultório, também foi toda a minha tese, né, da minha faculdade, né, a questão do genograma. O genograma, nós podemos, assim, pensar em genograma como uma genética de padrões familiares. Nós temos uma genética biológica, não é? Então, assim, sempre alguém fala pra gente, nossa, como você parece sua mãe, seu nariz é como do seu pai. É uma genética biológica. Só que o genograma é uma genética dos padrões familiares. Então, como meu pai e a minha mãe funcionavam. Qual que era o padrão de funcionamento do meu pai e da minha mãe? Na verdade, a gente estuda que a ação do genograma ela pode ser atingida até 3 gerações. Então, como meus avós funcionavam, como meus pais funcionavam e como eu e meu esposo, eu e meu companheiro e minha companheira estamos funcionando. Isso nós chamamos da genética de padrões. E é muito interessante porque dentro do meu consultório, grandes queixas que vêm, né, ou de um lado ou de outro, depois que a gente começa a conversar, a conhecer esses padrões,
logo as pessoas têm já um insight de dizer, puxa, olha, estou fazendo igualzinho meu pai, estou fazendo igualzinho minha mãe. Ou eles dizem para mim, sabe, Beth, lá em casa, aí já está o genograma, né? Então, assim, o genograma, ele está muito, muito presente na nossa vida. Muito. Às vezes, assim, às vezes até como eu lido com o meu marido, sabe? Se eu sou uma esposa mais carinhosa, mais mãe, ou, por exemplo, nós vemos dentro dos genogramas muitos padrões negativos, como traições, ciúmes, excesso de controle. Nossa, é bem extenso. É muito interessante, Adriana, porque cada casal constrói um genograma único e irrepetível. Por exemplo, eu sou casada há 35 anos com o Cacá, né? Trago dos meus pais a minha genética dos padrões e ele trouxe da família dele a genética dele. Nós dois juntos construímos o nosso jeito de funcionar. É o que os nossos 4 filhos receberam e estão recebendo. Que também, o genograma é diferente de raízes culturais ou, às vezes, valores, tipo assim, honestidade, solidariedade, sabe? Esse é um pouquinho mais prático, né? Mais objetivo. O genograma é mais subjetivo. Tanto é que, se às vezes a pessoa não é convidada a olhar esses padrões, às vezes ela passa anos repetindo e não percebe. São repetições de atitudes, né? Que aquela pessoa, não quero nunca ser igual à minha mãe, não quero nunca ser igual ao meu pai. Aí, na hora que ela olha para si, nossa, eu sou igual. E é muito impressionante como essa repetição, ela também é diagnosticada como uma dor. Eu repito onde há dor, né? Na psicanálise, a gente até, quando a gente vai estudar a repetição, existe até um exemplo, né? Antigamente, né? Hoje até está voltando um pouco mais para aqueles que gostam, nós tínhamos o disco de vinil, né? E onde tinha o risco do disco, ficava, né? Era onde a agulha repetia. Mas a agulha, ela repetia para querer ir para frente, mas ela não dava conta, porque ali tinha um risco. Então, assim, é muito importante você que está nos vendo, né, ouvindo talvez pela primeira vez, né, qual é o genograma que você trouxe dos seus pais, pensar se você está tendo alguma repetição. E se tiver tendo uma repetição, qual que é o processo? O processo é a cura, né? É o perdão, é a aceitação, a libertação dessa dor. Porque é só a partir da libertação dessa dor que a pessoa consegue ter um certo controle para não repetir mais. Entendeu? Mas para isso a pessoa ela tem que se autoanalisar, né? Muito. Ter outra pessoa que fala, você tá parecendo a sua mãe, ou você tá parecendo o seu pai. Para que aquilo... E também tem essa repetição em relação a vícios, Beth. Sim, né? Não só a questão, às vezes, por exemplo, o alcoolismo, nós sabemos que ele pode ser geneticamente, né? Biologicamente. Agora, por exemplo, os jogos, né? Alguns vícios, mesmo alguns padrões de funcionamento que às vezes não são, vamos dizer, a questão de um vício, mas, por exemplo, uma coisa que também é muito forte é a questão de traições. Quando chega no meu consultório um caso de traição, assim, uma das próximas perguntas que eu vou te perguntar houve traições no seu pai ou da sua mãe? É quase que 80% houve, não é? Então, assim, essa repetição, ela é muito ampla, porque, como eu disse, cada casal constrói o seu jeito de funcionar, o seu padrão de funcionamento, então ela é muito ampla, né? Então, por exemplo, às vezes o padrão de funcionamento que o marido traz é aquela mulher que serve sempre, porque ele viu a mãe passar todas as roupas, colocar a comida na mesa, a mãe fazia toda a faxina, né? E às vezes, não só uma dor em relação a isso, mas é o que ele entendeu que é uma mulher, é uma esposa. Ele leva isso para o casamento. E a mulher não. Foi o que ele visualizou. A vida inteira. E às vezes a mulher teve um genograma, é uma mulher mais independente, que trabalha fora, que já estuda, que, sabe, se relaciona também com várias pessoas. E talvez isso é difícil para ele. Porque às vezes tem que ter uma quebra
de alguns padrões de funcionamento que os pais trouxeram, para poder construir um novo, né? Aquilo que a gente fala muito em psicologia. Às vezes eu preciso desconstruir para construir, para reconstruir. E essa desconstrução não é fácil. Né? Então, assim, e muitas vezes o casal traz esse genograma negativo nesses padrões adoecidos, né? Como vícios, brigas, traições, jogos, muitas outras coisas, assim, exigência de controle, né? O próprio ciúmes, tudo isso, e às vezes não percebe que o casamento está adoecendo. Né? Então, assim, às vezes demora anos para perceber que aquele casamento está adoecendo. Então, assim, a proposta da terapia de casal e familiar, quando os filhos já beberam desse ambiente, dessa atmosfera negativa, mudar, uma mudança de padrão de funcionamento. Isso que você falou, às vezes demora, né, para perceber e que já fica adoecido, né? Geralmente a mulher, ela vai levando aquele casamento, vai aceitando. Geralmente a mulher, ela é mais... não é dominável, ela é mais maleável. É assim mesmo e tal. E na hora que se percebe, já se perderam ali, né? Sabe, Adriana, é lógico que nós estamos numa nova sociedade também, né? É lógico que eu tenho dentro do meu consultório muitos homens que me procuram que a mulher não quer mais o relacionamento, né? Talvez, sim, porque ele também teve uma parcela de culpa dessa desistência dela, ou às vezes não, né? Ou às vezes não. Porém, a mulher, ela tem como instinto a vida, né? Ela releva muito por causa dos filhos, né? A gente trabalha muito a questão assim que os filhos não devem ser uma âncora na vida do casal, a qual o casal fica ali ancorado, bem como um barco mesmo, vem vento, vem tempestade, ele balança, ele quase cai, mas ele não vira, mas ele está no mesmo lugar, não é? Mas os filhos devem ser pontes, né? Então, assim, olha, pelos nossos filhos, vamos sair desse casamento de crise, desse casamento adoecido e vamos buscar um casamento saudável, porque todo mundo que... Às vezes a gente tem alguns casos, por exemplo, uma patologia de uma doença mental, por exemplo, né? Quando ainda tem condições? Sim, mas a pessoa tem que reconhecer a sua doença mental e buscar ajuda. Sim, porque senão ela só vai piorando de relacionamento em relacionamento. Entendeu? Porque ela leva com ela a doença que ela já tinha nos primeiros relacionamentos, né? Porém, às vezes as pessoas não conseguem, sabe, assim, olhar e dizer, não a família que temos hoje, mas ou o casal que temos hoje, ou a família, mas aquela que nós poderíamos ser, aquela que podemos vir a ser. Já visualizar a aquela esperança. melhora, né? É uma coisa que mais eu trabalho no consultório, é isso. Muitas vezes as pessoas, ou no consultório, mesmo no movimento que a gente trabalha, né, com os casais, assim, a gente fala que é uma respiração boca a boca mesmo dos casais. Eles já chegam para a gente quase que morrendo mesmo a relação. Então, assim, olha, aquele casamento que eles me trazem, a maioria das vezes até falo no consultório, falo, gente, esse casamento aí, depois da narrativa dela, da narrativa dele, ele tem que acabar mesmo. Sabe, eles até assustam, falam, nós procuramos uma psicóloga para salvar, ela está matando. Mas aquele casamento doente, entendeu? Não tem... realmente vai acabar pior, né, a relação, não tem saída. Não, e adoece todo mundo, né, Adriana? Não tem jeito só uma parte adoecer, principalmente quando tem filhos, né? A gente sabe que os pais são pêndulos numa casa, não é? Então, quando os pais estão no equilíbrio, que é uma coisa que eu quero falar também sobre a homeostase de casal e a homeostase familiar, os filhos, cada um tem a sua demanda, né? A família, ela tem um ciclo vital, ela vai passando por ciclos. Então, quando as crianças são pequenas é uma coisa, quando adolescente é outra. Então, mas cada um traz por si só a sua própria luta, né? Mas quando os pais não são a ponto de apoio e ponto de equilíbrio, quer dizer, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que já tem sua demanda pessoal, ainda não encontra o seu porto seguro, os pais não são, que teria que ser, ele desmorona também, né? Sim.
É o que eu mais ouço também, e que nós conversamos sobre no episódio que estivemos juntos, né? Juntas. Eu acho muito bonito como vocês conseguem lidar, né? Você e o Kaká, pelo fato de que um compreende o outro, você respeita o Kaká nos gostos dele, ele respeita você nos seus gostos. E isso que eu tenho visto tá tendo muita dificuldade entre os casais, aonde que o homem quer que a mulher seja exatamente aquilo que ele idealiza e a mulher o que ela idealiza nele. Então, se eu gosto de andar de bicicleta, você também vai ter que gostar de andar de bicicleta, porque senão você não vai fazer nada. Então, essa aceitação de que cada um é cada um está cada vez piorando. Eu não sei se você tem percebido isso. Tem. Eu vejo assim que, por exemplo, talvez até por essa abertura da gente falar mais sobre sentimentos, porque na geração talvez dos nossos pais, né, a minha que sou mais até, eles viviam aqui assim os problemas deles, mas não existia uma possibilidade assim de desistir daquilo ali, né? A mulher casou, ela tem que ir até o fim, não é? O que está acontecendo? A gente tem percebido que as pessoas têm começado a se relacionar, né? Muito nisso que você falou. Eu idealizo no outro, eu jogo para o outro a responsabilidade da minha felicidade, né? Algo que eu falo muito é essa questão, assim, olha, todos nós, diante de Deus, nosso Pai Criador, nós temos que nos sentir pessoas, criaturas completas. Eu tenho que olhar para a Beth e pensar assim, eu sou uma pessoa não perfeita, mas incompleta. Eu sou feliz nas minhas escolhas, eu consigo lidar bem com as minhas frustrações, eu sei fazer as minhas, aquilo onde eu quero ir. O Kaká, ele vem na minha vida para me complementar e não para me completar. E a diferença além, né? Ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele é o pai dos nossos 4 filhos. Em qualquer momento que eu vivo, é o Kaká, meu confidente, sabe? Porém, ele não me completa, ele me complementa. E as mulheres e os homens, né, têm aquela busca, né, às vezes, assim, daquela felicidade perfeita, sabe, assim, de que sabe, sempre falta alguma coisa que às vezes busca muito fora o que está dentro. Uma coisa que talvez você também vê muito isso, né? E aí, o que acontece? A frustração. Porque o que acontece? Quanto mais eu espero, quanto maior a minha expectativa, maior minha frustração, não é? E o que gera frustração? Desânimo, a desistência. Gente, para que eu vou ficar nesse relacionamento? Eu vou ser feliz, não é? Mas espera aí, vou ser feliz? O que é ser feliz para você? Qual que é o conceito de felicidade que você tem? Às vezes a pessoa não sabe nem elaborar isso, sabe? É uma insatisfação, porque a insatisfação primeiro é sua. Dentro, e né? quando o casal entra numa relação assim, ou desenvolve isso, aí vem o respeito, vem a cumplicidade. Então, o Kaká tem gostos que, para mim, não são importantes. Mas é importante para ele. Tem lugares que ele me pede para ir que eu não gostaria de ir. Mas eu digo para ele, é importante a minha presença? Ele diz, sim. Então, eu vou. E ele também, porque uma hora eu renuncio à minha vontade, outra hora ele renuncia. Nem só um, nem só o outro. Porque se não tiver isso, o casal não consegue ter cumplicidade. Essas frustrações, igual você diz, a internet tem dado uma piorada bastante, né, no psicológico da mulher e do homem, de onde vê aquelas fotos, vê viagens de outras pessoas, vê aquele casamento perfeito. Aí ela olha para o casamento dela e fala, e agora? É um grande problema, porque essa exposição que hoje a internet traz, né? É lógico que tem muita gente que está na internet, está no Instagram, está no Facebook, tá bem, está feliz, né? Não vamos generalizar. Mas a gente sabe que muitas vezes toda essa propaganda é uma maneira da pessoa mostrar uma imagem de que realmente não é o que está acontecendo, não é? E quando a pessoa não tem, assim, o que é ser feliz para você? A sua busca de felicidade é o quê? Não é? Então, assim, quando a pessoa tem claro o que ela quer, o que é ser feliz para ela, é mais fácil dela conseguir entender que aquilo que ela está vivendo
é o suficiente para ela, não é? E não buscar, porque assim, é aquela coisa do casamento ideal e do casamento real, né? Aham, totalmente. Nós temos que voltar para a realidade e o nosso casamento real é isso aí. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem os seus momentos difíceis, não é? As incertezas, né, do que está vivendo ali. É lógico. Mas não se espelhar, né, nessa falsa imagem que tem se visto, né, Beth? É o que a gente chama de idealização. Eu trabalho muito isso também, né? Essa questão, o alto nível de idealização é muito grande. Mas é impressionante que quanto mais infeliz a pessoa se sente, mais ela idealiza. Porque é aquela história, ela busca fora o que está dentro. Porque a felicidade não está fora de mim. Gente, isso está claro quantas vezes a gente vê pessoas super famosas, né, que tem tudo nas mãos, o poder nas mãos, e são infelizes. Então, assim, o que é ser feliz para Adriana? Porque, às vezes, o teu conceito de felicidade também pode ser diferente para mim. Sim. E outra coisa, Adriana, não existe uma felicidade estática. Por exemplo, quando nós tínhamos os nossos 4 filhos, a nossa felicidade familiar, tudo, estava em relação àquela vida que a gente estava vivendo. Aquele momento. Aquele ali, momento, né? sabe? Eu via as minhas crianças felizes, saudáveis, dormia a noite inteira. Gente, que maravilha. Hoje, com os meus filhos já casados, outros solteiros ou não, é outro jeito da gente viver felicidade, né? E sabe, porque às vezes a gente também constrói um conceito de felicidade que ele não existe. E a gente passa uma vida inteira buscando algo que não existe. E o que existe está dentro de nós. Então, na verdade, a pessoa ela tem que se autoanalisar, né? Não tem jeito, Adriana. Para eu ser feliz, eu preciso estar bem comigo mesma. Eu sou o mundo sou eu. Né? Se eu estou bem comigo mesma, sabe? Com o meu corpo, não que o outro pensa. Sim. Sabe? É o que eu quero para mim. Porque essa coisa da ditadura, às vezes, da sociedade, para você ser feliz, você tem que ser isso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Mas olha para você, o que para você, sua essência, o que é a sua essência? Né? O que para você tá bem com você mesmo? Quando eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com o Cacá, eu estou bem com meus filhos, minhas noras, meus genros, eu estou bem com a minha família, estou bem no meu trabalho, porque eu estou bem comigo. Agora, quando eu não estou bem comigo mesma, aí a possibilidade de eu não estar bem com o mundo é grande. É porque busca sofrimentos o tempo todo, né? Demais. Situações ali o tempo todo. E aí você vê muito assim, a culpa é uma coisa que às vezes a pessoa se sabota o tempo todo, ela não aceita ser feliz, né? Então ela sempre tem que ter um problema, não é? Temos a questão da mulher faltante, que é uma coisa assim que a gente vê muito, assim, às vezes, né? Freud desenvolveu isso aí, né? O Freud, ele dentro da sexualidade masculina e feminina, ele foi criando teorias, né? E ele cria essa teoria da mulher faltante, que a menininha olha o pipi do menininho e diz assim, olha, ele tem e eu não tenho, me falta alguma coisa. E ela introjeta que lhe falta, mas o que falta para a mulher não é aquilo que ela precisa para ser feliz, porque a mulher não precisa do pipi para ser feliz. Sim. Parece mas isso a gente vê no consultório demais. Sabe? E as mulheres têm uma tendência muito maior, não que né? Assim, vamos dizer, só as mulheres? Não, às vezes os homens também. Mas, sabe assim, sabe aquela mulher que o marido faz de tudo e ele está ali e nada tá bom? Aí ele dá um deslizinho. Então, assim, tem que olhar para essa mulher ser faltante, assim, né? O que me falta, né? Mas meu marido é honesto, meu marido é trabalhador, meu marido é um parceiro, né? Ele tem tantas coisas. Mas meu marido talvez não seja romântico, ele não faz serenata para mim de madrugada, ele não manda flores toda semana. Compara com o marido de outra pessoa, mas não sabe também os defeitos da outra. Isso é muito comum. Né? Então, assim, quando eu olho para mim, eu consigo estipular dentro de mim assim, a minha luta, a minha busca para eu me sentir bem, né? Não é o outro que dita o que é que eu tenho que ser bem, ou estar bem ou não, tem que ser eu.
né? Senão eu não consigo ir para frente, né? Então é muito isso. Gente, vamos dar uma pausinha agora. Só um minuto aí. E agora chegou o meu salgado preferido, os salgadinhos da Cantina DK. Gente, vocês não têm noção o sabor e a crocância desses salgados. Só peço deles e recomendo para todo mundo. Chegou aqui pra gente o lanche do Casa Burger, o hambúrguer artesanal de Franca. Eu adoro, gente. Olha isso aqui. Vamos lá. Vocês vão saborear comigo. Que delícia. Só um minuto. Quer viver em um lugar onde natureza e lazer estão à sua porta? Bem-vindo ao Ecopark Residência. Aqui, cada dia é um convite para aproveitar a vida ao máximo. São mais de 7.000 metros de lazer. Quadras, piscina, área infantil, academia, tudo isso pensado para você. E tem mais, adquirindo o teu lote no Ecopark Residência, você ganha acesso vitalício ao Positano Clube Náutico. Imagine os finais de semana com tudo isso para sua família à disposição. Quer fazer parte desse estilo de vida? A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my.
E atenção que tem pré-treino em promoção aqui na Boa Forma. Isso mesmo, pessoal. O pré-treino Insane de 169 por 139, tá? E o melhor de tudo, você que está aí meio indisposto para treinar, quer potencializar os seus resultados, ó, aqui você vai encontrar esse pré-treino que é bom para quê? Isso, pessoal, ele te dá mais força, mais resistência, tá? Então você vai ter mais gás para treinar na hora do treino, tá bom? Então aproveita esse preço na promoção, vale a pena repetir, Hugo. Pessoal, então de 169 por 139 e tem vários sabores, tá? Vários sabores de pré-treino na promoção aqui na Boa Forma. Ah, o endereço. Rua do Comércio 2461, esquina com a Líbero Badaró. Então aquele treino potencializado você consegue aqui na Boa Forma, ó, corre pra cá. Bem. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e eu quero indicar para vocês esses salgadinhos da Cantina DK. São os melhores salgadinhos de Franca. São crocantes e vêm super quentes. Vocês vão amar como eu amo. Olá, me chamo Rafael, sou nutricionista, atuo na área há mais de 15 anos, sou pós-graduado pela Uniguaçu em Bodybuilding Coach, atuo aí na preparação de atletas aí de várias modalidades, principalmente o fisiculturismo, né, o bodybuilder. Se você está aí à procura de um profissional capacitado, né, que entenda de alta performance, vou deixar o meu contato aí, o arroba aí, o nutricionista _Rafael. Ok? Estamos de volta aqui com a Beth Comparini, falamos de relacionamentos. Beth, uma das situações que eu também vejo muito, né, que sinto, né, no meu meio, é a falta de diálogo, né, entre os casais. Uhum. Como que pode, o que você fala para isso poder melhorar, né? Para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, os homens também, tem muitos homens que nos assistem. O que os comportamentos, como que pode ser feito ali? Sabe, Adriana, o casal, ele tem muita dificuldade de priorizar a vida do casal. Porque, assim, a gente vai tendo os filhos, né? Mesmo quando não tem filhos, como eu já assumi, eu já atendi casais sem filhos, mas é tantas atividades, sabe? Eu faço isso, eu faço aquilo lá, eu trabalho. Que hora que eu falo, gente, mas cadê vocês na vida de vocês? Uhum. Onde que vocês estão? Na vida de casal. De casal. Então, assim, eu sempre falo que todo casal deveria ter como uma regra de vida mesmo, assim, priorizar mesmo, algo assim, o momento do casal. Uhum. Eu não estou dizendo só a vida sexual, que isso é muito importante, que só isso aí também daria um programa inteiro, que isso é muito importante. Mas eu estou falando, assim, da vida relacional. Uhum. Como que a gente cultiva um relacionamento saudável? Através do diálogo. Eu vejo o diálogo a grande porta. Como que eu consigo esse diálogo? Primeiro, o casal tem que ter tempo para ele. Então, por exemplo, eu estou casada há 35 anos eu e o Cacá temos uma prática. Pelo menos uma vez por semana, a gente sai só nós dois. Uhum. Teve situações lá para trás, que talvez eu não conseguia fazer isso toda semana, mas nós não nos perdemos. Uhum. Até porque hoje, depois de 4 filhos, quase a metade já não moram com a gente,
E os meninos, mesmo solteiros, já não estão com a gente, eu falo para lazer, eu e Cacá somos juntos. Dois. Entendeu? Então, assim, o que é o diálogo? Então, eu falaria assim, quem estipula, vai ser segunda-feira, vai ser que hora, mas as nossas crianças são pequenas, vai ser depois que elas dormirem, nós temos alguém para deixar, 1 hora, e senta. Nosso pacto é o seguinte, celular, só uma emergência. Aí, como que nós passamos a semana? Vamos falar não é discutir relações. Existe uma coisa que eu não gosto de falar, é discutir relação, o DR. Porque eu acho isso muito pejorativo, sabe? Porque a gente não discute relação, a gente fala de sentimentos. Sim. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um exemplo que eu vou dar. Vamos supor o Cacá chegou atrasado para me buscar num compromisso que ele falou que era às 8 horas e ele chegou às 8h30. Exemplo. E eu fiquei, assim, me sentindo muito desrespeitada, me sentindo muito desvalorizada. Porque aquilo é importante você seguir, né? Eu o sou horário. muito pontual e eu corri para as... Exemplo, não acontece isso com a gente, sim. mas exemplo... Cacá, quando você atrasa, eu me sinto. Colocar o eu, né? Você fala de você. Em diálogo, você não fala do outro. Quando eu falo do outro, eu já estou acusando ou cobrando. Então, porque você, Cacá, não é pontual, porque você, Cacá, faz isso, porque você faz aquilo. Aí começou já a briga. Aí a pessoa começa a irritar e aí ela começa a trazer. Porque a sua mãe era igual a você, porque seu pai... Aí ofende mãe, pai. E o Traz a família inteira do ser. E vira uma briga. A briga é o que quer. Você quer acabar com um casamento, você acaba rapidinho. Continue brigando. Continue brigando. Continue brigando que vai acabar rapidinho. Agora, quando eu falo assim, vamos nos separar, eu pergunto, o que vocês fizeram para não dar certo? E o que vocês deixaram de fazer para não dar certo? Essa pergunta vocês têm que saber responder para vocês. Lá no diálogo, eu falo de mim. Então, eu falo, Cacá, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto desvalorizada. Sabe? Aí o Cacá tem que ter uma prática, uma prática da humildade, que eu não vejo, para mim, o irmãozinho do amor é a humildade. Desculpa, eu realmente errei, eu fiquei lá envolvido, não cumpri o nosso combinado, isso não vai acontecer mais. Então, aquilo que poderia ser uma grande briga e atrapalhar o programa que a gente iria fazer... Então, o diálogo. E diálogo é comunicação eficaz. Comunicação eficaz, eu posso citar o que o outro fez que me deixou triste, mas não falar das atitudes dele. Entendeu? Isso, eu falo... Um exemplo desse citar e não falar das atitudes dele, como seria? Por exemplo, esse citar. O seu atraso... É a atitude dele. O seu atraso, eu me sinto desrespeitada. Outra coisa, né? Seja o que for, vamos supor, isso também nunca aconteceu, mas vamos supor, alguma das partes gritou com o outro. E isso, então, ao invés de brigar em cima do grito, quer dizer, quando você grita, eu me sinto... Dessa falar forma. De sentimentos, falar o que a sua atitude provoca dentro de mim. E o outro tem que ter humildade para ter essa escuta sem ser contaminada. Porque uma outra conversa também é a escuta contaminada. Às vezes, uma das partes cobram. É porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você não deixa de fazer isso. Porque uma cobrança. Quando o outro vai falar, a escuta já está contaminada. E vem ela me cobrar. E vem ele me cobrar. Aí já contaminou. Já não quer nem ouvir. Quer nem ouvir. Entra no ouvido e sai pelo outro. E assim, às vezes eu vejo casais, eu acho triste demais, assim, Beth, sai do trabalho. Ai, que tristeza voltar para casa. Chegar lá, eu sei que vai brigar com os filhos, sabe? Falo, gente, a família... Teria que ser o local... O meu aconchego, meu descanso, sabe? Eu chegar em casa, poder, sabe, pôr meu chinelo, pôr minha roupa velha, me sentir acolhida. E, às vezes, a família é o lugar doente da vida, né? Então, falta de diálogo. Onde que todos ali ficam doentes, né? Todos ficam doentes. Esse ponto que você disse sobre ter esse tempo entre os casais, isso eu converso muito com as minhas clientes também, né? Porque isso faltou nos relacionamentos que eu tive. Vivemos tanto igreja, e filhos, que na hora que... Cadê?
Não tem. Esquecemos de nós. Não existe. Não tem mais essa ligação, né, entre um ou outro. Então, eu acredito que, pelo que eu ouço também, pelo que você ouve, né, é uma das atitudes que as mulheres, os homens, os casais deveriam tentar se encaixar dentro do relacionamento, né? Então, isso Porque é muito os filhos se importante. tornam mais importantes, né, Beth? E, na verdade, Não é. não é. Quer dizer, não podemos falar mais importantes, menos importantes, mas são papéis diferentes. Papéis né? diferentes. Por exemplo, eu como esposa do Cacá, eu sou esposa do Cacá. Agora, eu sou mãe de 4 filhos, então são papéis diferentes. Só que eu não posso substituir uma coisa ou outra, não é? Não dá para eu deixar de ser esposa e ser só mãe, ou só profissional, ou só da igreja, ou só atividade. Não, eu tenho que conseguir conciliar tudo isso. É o que, às vezes, os casais não conseguem. Né? Então, eu vejo assim, que é muito importante essa questão da homeostase, que eu queria falar para você. A homeostase é uma palavrinha, às vezes, difícil, mas ela é a busca do equilíbrio, né? Então, assim, é o mecanismo do equilíbrio, né? E nós, às vezes, achamos que equilíbrio é uma coisa estática. Como eu te falava, por exemplo, a bicicleta, ela entra em homeostase quando ela está em movimento. Um pedal está lá em cima, um pedal está lá embaixo. Um pedal voltou para cima, outro lá. E a vida é assim. Não existe casamento como um eletrocardiograma que a linha está reta. Porque se a linha estiver reta, nós já morremos. Então, e as pessoas não aceitam isso, sabe? Assim, não, mas é porque hoje eu tive um desconforto com o meu marido. Ótimo, todo mundo tem desconforto. Ele também tem desconforto com você. Vamos sentar essa semana e vamos conversar? Olha, aquela tua atitude me faz sentir tão desprezada, me faz sentir tão desvalorizada, me preocupa com a relação às crianças. Sabe, fala de você num relacionamento. Quando há esse diálogo, essa busca da homeostase, desse equilíbrio, aí muitas coisas são importantes. Por exemplo, o perdão. Eu vejo muito assim, os casais se magoam demais, eles se destroem demais. Eu falo assim, o amor é aquela orquídea maravilhosa, rara, linda, que é maravilhoso. Só que, para aquela orquídea sua estar sempre viva, é claro... Tem que ter os cuidados, Tem que ter os cuidados. Agora, se você passa lá, arranca um pedaço, se você passa lá, pega uma faca, corta outro pedaço, se você amaceta, pega um piso... Como que você quer que a tua orquídea floresça? Sendo que você matou ela o tempo todo. Isso. E o amor é um ser vivo. Então, assim, eu tenho que cultivar essa questão do amor, né? No perdão, na compreensão. Sabe, não, assim, há momentos... Aquilo que a palavra de Deus, São Paulo falou, né? Não buscar os seus próprios interesses. Um amor que tudo desculpa, um amor que tudo perdoa, um amor que jamais acabará, né? Eu falo assim, o amor acabou. Mas o que nós fizemos para acabar com ele, né? Então, assim, eu vejo que é um desafio, né? As relações são desafios, né? E para trazer esse perdão, assim, vamos falar de traição, né? Como que num relacionamento onde que está vivendo, né? Estão vivendo esse tumulto que seria, como que a mulher em si, até o homem mesmo, consegue melhorar isso para que não termine o relacionamento. O perdão, eu sempre falei que é um processo muito divino, né? Acho que o ser humano é muito limitado para o perdão, porque esbarra na sua limitação mesmo, né? O orgulho. No orgulho, né? O orgulho que impera. Mas ele é possível, né? Ele é possível desde que eu queira dar esse perdão verdadeiro. Eu vou ter que querer muito. Né? Então, um caso de traição, por exemplo, que eu também atendo demais. Eu sempre falo para os pacientes assim, olha, o seu companheiro, a sua companheira te traiu. Perdoar uma traição, fato, é muito difícil mesmo. Mas a gente não perdoa fatos, a gente perdoa pessoas. Então, você vai lembrar até morrer que um dia ela ou ele te traiu. Vai lembrar. Mas vai lembrar sem dor. Não vai sofrer. Vai sofrer, porque você superou. Quando você tira a pessoa do erro, tá? Você vai ver que ela é mais do que o erro. Porque ninguém é só um erro. Não é? Tá, tá bom, vamos falar assim, olha, sua esposa te traiu.
ok, é muito sofrido, mas quem é a sua esposa? Né? Às vezes essa mesma esposa é uma ótima mãe, né? Já foi em muitos momentos uma ótima companheira. Não que eu esteja dizendo que uma traição não é nada, é muito, não é? Mas ela também não é tudo. Né? Eu já tive casos assim de traições dentro do consultório, de superações, e assim a pessoa e o casal se tornar ainda melhor depois, sabe assim, porque assim sempre há culpa, né? O que eu poderia ter feito de melhor para ele não buscar lá fora, né? Tá, não existe um culpado só, mas também é uma reflexão. Talvez você também errou em alguns momentos, né? Talvez você deixou de dar tanta atenção, talvez você não viu que a sua mulher precisava de um elogio, e lá fora ela recebeu, um exemplo assim. Não que justifique. Coisas rotineiras. Rotineiras, não que justifique, que eu penso que a traição, ela é realmente algo muito sofrido, assim, né? Eu falo muito assim para os casais, quando vê que não dá mais, que tá para cair, seja honesto, seja verdadeiro, né? Honra o seu... chega e fala, olha, realmente não dá mais, eu quero buscar, eu quero fazer outra coisa. É sofrido? Mas... Não é? O que vai fazer com isso? Então, aí o perdão vem assim, sabe? Aí, e aos poucos você vai perdoando, e assim, o último estágio do perdão, quando você fala assim, agora eu perdoei, você voltou a confiar. Esse é difícil. Porque eu vejo, às vezes, que as mulheres ou os homens até aceitam, ficam em casa, mas às vezes vingam o tempo todo. Você não me traiu? Agora, sabe? Não perdoou. Sim. Sabe? Não perdoou. Então, assim, e voltar a confiar, que é ter paz, porque quando a gente confia em alguém, a gente tem paz, né? Não é fácil, é um processo. Porém, é possível, só que eu tenho que querer muito, né? E o outro também tem que ajudar. Eu falo muito isso, a parte do traído também tem que ajudar. Tem que passar realmente de novo essa confiança, né? Tem que conquistar. Você quebrou, né? Você quebrou, então agora você reconquista essa confiança. Deixa o celular lá, não tem mais senha no celular, manda a localização onde que você tá. Eles ficam bravos às vezes comigo, mas agora eu vou ficar escravo dela a vida inteira. Eu falei, por enquanto... Até ela confia. Ou você não quer esse relacionamento, você quer ficar com a amante, não, eu quero ela é a filha... Então, faça a tua parte, porque é fácil também. Agora, quem perdoou também, porque é o que eu te falava, às vezes a pessoa fica trazendo, passou 2 anos, 10 anos, olha, aquele dia, quando... Não, gente, perdoa, entrega, não é esquece. Não é esquece, o esquecer está na memória. E o perdão está no sentimento, está na parte emocional, psicológica. Você vai lembrar, mas você vai lembrar assim, olha... eu superei, eu consegui dar esse perdão, sabe? Porque é libertador para quem dá também, né? Esse assunto nem está, assim, na nossa pauta, mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre a vida sexual mesmo do casal, né? Porque, assim, não sei o que você ouve, mas eu ouço, por mim ficaria 3 meses, 4 meses, 5 meses, e a mulher... geralmente vai tendo esse hábito, né? Só que isso, eu falo até para as minhas clientes, gente, mas isso vai... Cadê a ligação de vocês? Cadê o comportamento casal? Relembra o que vocês viveram no namoro e tudo mais. Adriana, não tenho saco. E o que poderíamos dizer aqui hoje, assim, bem simples mesmo, para que as mulheres entendessem um pouquinho? É um assunto bem complexo, não é? Porém, eu te falo o seguinte, você falou, a vida sexual do casal, para mim, depende da vida relacional do casal. Se a vida relacional do casal é saudável, vamos falar nós mulheres que realmente, fisiologicamente, nós temos um libido menor do que eles, não é? Até porque, por exemplo, os nossos órgãos não nos excitam tanto como o órgão deles. É externo, é muito mais externo. O homem vê a parte sexual muito diferente de como a mulher, não é? Tem esse lado. Mas vamos dizer, quando o relacionamento é saudável, o homem é cúmplice, o homem é carinhoso, o homem é prestativo, o homem sabe respeitar o momento da mulher, né? Sabe, mesmo não só durante o ato sexual, mas antes também, no dia a dia, sabe conquistar. As coisas podem ficar mais fáceis para a mulher,
não é? Então, agora, do outro lado, eu falo muito para as minhas mulheres no consultório, falo, gente, também nós temos que fazer a nossa parte. Porque se também a gente esperar cair do céu aquele tesão que nós vamos subir nas paredes, ele não vai cair nunca, não é? Eu também tenho que procurar pensar, puxa, a vida é importante para nós, se para ele, numa coisa só fisiológica, mas também, assim, no relacionamento, porque o relacionamento sexual, ele é unitivo. Sim. Ele é procriativo, mas ele é unitivo também. Não é? Quantas e quantas vezes a gente vê assim que a partir do momento de entrega de almas, que eu falo que o relacionamento sexual, as almas têm que se encontrar na frente. Se as almas se encontram, o corpo vai. Agora, quando é uma coisa obrigatória, como eu escuto no meu consultório, é muito sofrido. Ai, tem que ter, porque já faz 10 dias que não tem. Sabe? Vai depressa. Vai ficar cada vez mais sofrido. Né? Muito sofrido. Então, eu acho que também nós, mulheres, não merecemos isso. Sabe? Porque eu acho que nós temos que olhar para isso. Assim, sabe? Tá certo que nós não vamos ter o tesão que eles têm, mas pelo menos a gente não vai ter uma vida sexual tão sofrida. O que eu posso fazer para me ajudar? E, às vezes, tem mesmo que buscar até algum medicamento, sabe? Às vezes, os seus hormônios estão desregulados, né? O nosso testosterona é super baixo, mas, às vezes, está mais baixo ainda, sabe? Às vezes, fazer uma terapia. Quantas e quantas mulheres eu já atendi no meu consultório, Beth, eu não consigo me relacionar sexualmente com meu marido, sabe? Isso trava a nossa vida. E eu sofro porque eu sei que para ele é importante e eu não consigo. Então, vamos trabalhar. Então, vamos buscar ajuda psicológica. O que for, tem que buscar. O que for preciso, né? Eu acredito que tudo que temos, né, ao nosso alcance para ajudar, né, Beth? Temos que procurar essa ajuda. Né? E eu ainda tenho comigo algo que o externo ajuda, às vezes, alguma coisa, mas assim, olha... É um pouco, às vezes, assim, sabe? Estímulos muito externos. Eu preocupo um pouco com isso, porque isso acaba ficando muito vazio. O estímulo maior tem que ser meu amor por ele. Sim. Porque, assim, estamos dizendo aqui em casal, que estão juntos, né? Que estão vivendo um relacionamento, né? Então, assim, existe algo a mais, não é, do que uma relação sexual. Sim, existe a vida, né? A família ali. Porque essa busca desenfreada do prazer que a gente vê muito a sociedade vivendo, ela é muito perigosa. Por que a gente está tendo tantos casos de depressão em jovens? Tantos casos de ideação suicida? Será que nessa busca desenfreada de um prazer que não preenche, pode também não ser um dos fatores que eu não estou olhando para mim, que eu não estou, sabe, olhando para as minhas dores, as minhas frustrações, mas também as minhas realizações, as minhas alegrias, os meus relacionamentos. Então, vida sexual num casamento, para mim, assim, o termômetro é a vida relacional. O casal vive bem, ele tem grande possibilidade de ter uma vida sexual. Estou falando 100%. Porque eu já tive casal que vivia super bem, os dois... Mas a vida sexual não ia. Não consigo. Entendeu? Então, estão casos e casos. Porque também a vida sexual tem muito a ver como apresentou para você a vida sexual, como que você, as primeiras experiências que você teve, ou se nunca teve, só foi com... Tem toda uma história. Né? Daquele trauma ou prazer. Ou prazer, ou o jeito que encara, sabe? Então, tem tudo isso a ver, né? O que busca, o que espera... Mas, para mim, assim, simples, da forma mais simples é isso. O casal tem que ter uma vida relacional sadia. Porque aí a vida sexual tem possibilidade de estar melhor mesmo. Né? Estávamos falando antes de você me explicar, né, sobre essa nova empreitada que você e o Cacá estão... né? Seguindo aqui, o que você gostaria de falar? Eu gostaria, Adriana, você me chamou e depois que você me chamou, eu falei, nossa, acho que até pode ser uma oportunidade, né? Porque eu e o Cacá sempre tivemos muita facilidade em falar em público e tal, né? E as pessoas que vêm isso falavam pra gente, Beth, Cacá, por que vocês não fazem um curso para ajudar famílias que talvez jamais chegariam até você, se não moram em Franca, jamais chegariam no seu consultório, né? E vamos colocar isso na internet. Aí começamos a trabalhar sobre isso tudo e virou. É um curso que vai ser lançado ainda, né? Nós ainda estamos gravando as aulas. Ele se chamará Antes do Fim a 2.
Então, assim, a nossa Até ideia arrepio. a nossa ideia é assim, puxa, antes de dar um fim no meu relacionamento, deixa eu ver se eu não tenho ferramenta, porque não é aula teórica. Sim, E a gente começa é. o curso, é prática. Sabe, muito o que eu falei aqui, né? Nós dividimos as aulas. Nós falamos, vocês não compraram É a um vida curso. real É mesmo, vida né? real. Vocês não compraram um curso para saber o que a gente sabe. Aham. Mas vocês compraram um curso para poder colocar na vida de vocês aquilo que a gente... As ferramentas. E tá tudo isso. Falamos mais profundamente sobre o genograma, idealização, a comunicação eficaz, que é o diálogo, o perdão, a culpa, muita coisa, o planejamento financeiro do casal, Também a importante. vida sexual do casal, sabe? Assim, a empatia, a união do casal, cumplicidade. Pegamos 12 tópicos que a gente sentiu assim, que seriam os mais básicos e começamos a gravar, né, Adriana? Então, agora, depois a gente vai lançar, e depois o Cacá tem o Instagram mais frequente que o meu, que é Carlos César Cacá, né? Eu também tenho o meu, mas, assim, às vezes eu não vou muito lá. Mas nós vamos fazer propaganda lá, depois eu passo para você também, você Sim, passa eu para o seu passo pro pessoal, né? E vamos ver o que Deus quer, missão que é essa que Deus quer pra gente agora, né? E vamos pra frente, Vamos né, pra Beth? frente. Não tem jeito. Se é um chamado de Deus, assim, É. sinceramente, algumas pessoas, financeiramente, vou te falar que nos primeiros momentos eu nem imaginava financeiramente. Aham. Eu pensava, gente, se um casal lá do Acre, eu chegar dentro dessa casa e poder ajudar um conseguir. casal lá, Já pra mim ganhou. não tem dinheiro que pague isso aí. É isso mesmo. Tá bom? E o que você gostaria de falar para essas mulheres, para esses homens? Um conselho assim de coração que você tem hoje para falar para eles? Eu falaria sobre a esperança. Acreditem sempre. Não desistam da família de vocês. Toda família é muito abençoada. E não desistam. Segundo, busquem ajuda. Busquem ajuda. Se você vê que o seu relacionamento está doente, está ficando cada vez mais doente, busquem ajuda, né? Ou de uma profissional, ou de alguém da religião que você participa, busque, porque há possibilidade de você ter um relacionamento saudável, né? É isso que eu falaria. Obrigada, Beth. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, por aceitar novamente esse convite. Eu sei que você veio de coração. Obrigada, eu que agradeço, Adriana. Então, sempre à disposição. Quando você precisar, nós estamos aqui. Pode deixar que eu vou te chamar. Tá bom. Gente, por hoje, né? É emocionante esse bate-papo que tivemos aqui. Dê o seu like, dê o seu comentário aí também. E muito obrigada por estarem com a gente. Beijo.